Glória a Deus, paz do Senhor, mulheres posicionadas. Vamos para o nosso terceiro dia de 30 dias de oração pelos filhos. E hoje o nosso tema é coração curado. Como você já sabe, se você já está participando, os nossos 30 dias vão ter esses vídeos devocionais. Também vão ter um áudio de oração que está sendo enviado no grupo. É um grupo fechado. Se você não está nesse grupo ainda, você pode comentar aqui. Eu quero e eu vou colocar você nesse grupo, tá bom? Para você receber esses áudios de oração. Por que que eu estou fazendo esse movimento? E aí eu quero compartilhar com você uma super novidade, que é uma bênção que o Senhor está nos dando aqui. Há algum tempo atrás eu escrevi este PDF aqui, ó. 31 dias de oração pelas crianças, tá? Esse PDF você pode usar para orar pelas crianças do seu bairro, da sua família, dos seus sobrinhos, do ministério, enfim. E aqui tem 31 pautas de oração. E dentro desse PDF aqui tem uma oração, tem uma declaração, tem um versículo, tem um espaço para anotação, ele é lindo, ó, tá? Se você quiser adquirir esse PDF aqui, eu posso encaminhar o link para você. Você vai escrever aqui embaixo, PDF. Você vai receber ele completo. Para você poder utilizar. Porém, dentro desses 30 dias e a cada estudo que eu tenho feito para compartilhar com você esse devocional, o Senhor tem me trago ainda mais revelações, né? Porque a palavra de Deus é isso. Ela é rica, ela é viva e eficaz. Então, o Senhor tem me dado ainda mais revelações. E com isso, está nascendo o PDF 30 dias de oração pelos filhos 2. É um plus. Ele vai vir com um devocional específico, ele vai vir com desafios práticos para a gente poder fazer. E isso, você que está participando dos 30 dias de oração, está recebendo em primeira mão. Em primeira mão. E assim, é algo que Deus tem feito diariamente, tá? Então, eu compartilho o PDF, né? Na verdade, o que aconteceu? Eu estava compartilhando esse PDF aqui, né? Que era o que eu tinha a princípio, mas o Senhor tinha algo mais. Então, a partir de agora, eu vou compartilhar o PDF já completo, com esse plus, com esse devocional, com esses desafios diários. Você vai receber esse PDF, você vai receber o áudio de oração e você vai receber esse vídeo devocional aqui. Certo? Então, mas é pra quem? Pra quem está no grupo. Tudo isso é pra quem está no grupo, tá? Se você não está no grupo, mas está vendo esse vídeo, comenta que eu vou colocar você no grupo. Se você não está no grupo, não tem intenção de entrar, mas quer o devocional, esse primeiro PDF, você pode comentar o PDF que eu compartilho ele com você, tá bom? De qualquer forma, mulheres, eu quero te parabenizar por você estar aqui, por você estar nesse quarto dia, por você estar, né, participando comigo, desse terceiro dia, por você estar persistindo, porque eu sei que não é fácil. Eu comecei aqui o propósito e muitas coisas se levantam contra, muitas coisas para que nós possamos desistir, tá? Eu quero te dizer, não desista. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes não é fácil, os áudios de oração são curtíssimos, é no máximo 10 minutos, e você pode colocar ele e ir orando e fazendo alguma coisinha e ouvindo, mas não deixe de fazer, tá? Nem que seja para você tirar 5 minutos de oração. Faça, porque para Deus, Ele olha o nosso coração, as nossas intenções, não a quantidade de tempo, tá? Se você dispõe de muito tempo que você consegue fazer isso, amém. Mas se você não dispõe de tanto tempo assim, dedique o tempo que você tem, porque o Senhor vai te honrar, tá bom? Ele vê a dedicação do nosso coração. E o que eu quero compartilhar com você hoje sobre o coração curado, acerca dos nossos filhos, é poderoso e de verdade, num devocional de 15, 20 minutos como os que nós estamos fazendo aqui, é impossível falar sobre todo esse assunto, mas eu vou resumir da melhor maneira possível e eu espero em Deus que você aí desse lado tenha uma revelação através do Espírito Santo. Então, que o Espírito Santo ministre o seu coração, tá? Nesta hora. Eu quero compartilhar com vocês Salmo 147, verso de número 3, diz assim: Ele
cura os de coração quebrantado e trata as suas feridas. Ele quem? Deus. E aí eu quero explanar com você tudo que eu consegui acerca desse versículo. Ele aqui é Deus. Esse cura, do verbo curar aqui, é uma cura física, emocional e espiritual. Não simplesmente uma cura física, porque quando nós falamos de cura, nós logo imaginamos um machucado, um ralado, um ferimento que precisa ser curado. Mas nós precisamos entender que essa cura aqui, ela é física, emocional e espiritual, certo? Coração quebrantado. Esse coração quebrantado aqui não é apenas uma tristeza, não é apenas um dia ruim, sabe? Não é apenas alguém que está assim, num dia que não tá muito legal. Não, não, não. Esse coração quebrantado aqui é alguém que está despedaçado internamente. Alguém que na sua particularidade, na sua intimidade, está de fato necessitado, está de fato com uma ferida, certo? E aí depois a palavra tratar. Esse tratar não é simplesmente colocar um curativo, não. Esse tratar é de fato tratar como um médico cuida de alguém. Como um médico cuida de alguém que está machucado, tratar a ferida, tratar com atenção, olhar, examinar, né? Imagina você que se você for ao médico e você estiver com um ferimento na sua perna e o médico te der um remédio para dor de barriga, o ferimento da sua perna não vai sarar. Concorda comigo? Então, esse médico, ele tem uma atenção sobre aquele ferimento, aquela ferida, aquela situação que você está. Então, é de fato esse tratamento. Quando este versículo fala aqui sobre ferida, envolve feridas profundas, aflições, traumas, circunstâncias que nós passamos, experiências que nós vivemos ao decorrer de toda a nossa vida, que geram sim em nós consequências, que ficam para a nossa vida adulta. E aí, quando nós estamos falando dos nossos filhos, muitas vezes nós não temos essa percepção ou essa reflexão de que a criança, ela já pode ter ali na vida dela situações em que ela tem um trauma, uma ferida, uma consequência que veio por conta de determinadas experiências que ela viveu. E aí, eu quero te trazer para este lugar hoje. Primeiro te dizer que Salmo 147, ele não fala só sobre os adultos. Eu quero te dizer que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela é para crianças e para adultos. Não existe um mini Espírito Santo Kids, não existe. Então, Deus, ele olha para nós como pessoa, como criatura, como um ser espiritual, como um ser a qual ele cuida, e isso envolve também os nossos filhos. E muitas vezes a gente não tem essa percepção. A gente pensa que os nossos filhos são mini adultos, né? Ou às vezes, para alguns assuntos a gente quer deles maturidade, a gente quer deles um certo olhar para eles de uma certa forma, e para outros assuntos a gente quer simplesmente infantilizá-los ou ignorá-los, né? Não com uma maldade do nosso coração, não com intenção, às vezes sem intenção, às vezes sem perceber, às vezes por falta de conhecimento. Antes de eu me aprofundar na palavra de Deus, e eu nem sempre fui uma mãe com uma cosmovisão bíblica, né? Eu errei muito com o Mateus, e hoje ainda erro, porque nós não somos perfeitos, mas eu errei muito com o meu filho em situações que mesmo que eu errei mesmo com ele por falta de maturidade, por falta de um entendimento. Às vezes numa correção muito dura, às vezes num jeito de falar que não era adequado, certo? Então nós fazemos isso, né? Mas o que acontece?
Salmo 147, ele fala também sobre o coração das crianças. E não é simplesmente sobre remover uma dor. Não é sobre isso. É sobre tratar cuidadosamente as feridas. É sobre tratar cuidadosamente a alma. Porque as feridas não ficam no externo, no nosso corpo, certo? Essas feridas que Jesus trata, que o Senhor trata, elas não ficam no nosso corpo, tá? A maioria, né? É claro que a gente tem feridas, ok, tudo bem, mas eu tô dizendo aqui da alma mesmo, do íntimo, elas não ficam no nosso corpo, elas não ficam no nosso espírito. Nós somos um ser tricotômico. Então, se ninguém nunca te falou isso, você não tem essa percepção, deixa eu te contar. Você é um ser espiritual que tem um corpo e uma alma. E você, quando está ferido na sua alma. E os nossos filhos também, quando eles estão feridos na alma. A alma é onde fica ali as nossas emoções, os nossos pensamentos, nossa visão do mundo. É ali que nós ficamos feridos. Quando nós pensamos em crianças, pensamos em pureza, em alegria, inocência, e isso é lindo. Porém, nós não podemos esquecer que as crianças também sentem profundamente. E sentem numa intensidade absurda. Porque a criança, ela ainda não consegue externalizar o que ela tá sentindo, ela não consegue dar nome, muitas vezes, à emoção dela. Então, se ela sente raiva, ela sente uma raiva intensa. Se ela sente uma tristeza intensa. E ela não consegue externalizar aquilo. Então, cabe a nós ajudar. E quando nós estamos falando de feridas, uma criança, ela pode ter o coração dela ferido por vários motivos. E é nesse aspecto aqui que eu quero chamar a sua atenção. Enquanto mãe, enquanto responsável, enquanto ministra, enquanto educadora. Olha para isso com carinho. Porque muitas vezes nós ignoramos, queridos. E não é por maldade, eu sei. Mas muitas vezes nós ignoramos as emoções, os sentimentos de uma criança, de um adolescente. Porque nós achamos que eles não têm ainda essas vivências, essas experiências, mas eles já têm. Deixa eu falar uma coisa pra você. Uma criança que no ventre, por algum motivo, foi rejeitada, ela já nasce com isso carimbado na alma dela, que é a rejeição. E isso é forte demais. Por isso que eu falei que não dá pra falar sobre isso aqui num devocional de 20 minutos, mas eu preciso falar pra você. E aí eu anotei aqui algumas questões pelas quais o coração de uma criança pode estar ferido, a alma de uma criança pode estar ferida. Coisas que às vezes nós adultos consideramos pequenas. Tem uma lista extensa, mas eu quero falar algumas coisas pra você. A rejeição, como eu já falei, a palavra dura, o medo vivenciado. Medo de ser abandonado, medo de passar vergonha, medo da humilhação, medo do silêncio. Sabe? Gente, as crianças às vezes têm medo da ausência dos pais. Medo de estar incomodando. Medo de falar. Às vezes a gente corrige tanto que a criança tem medo até de se expressar. São feridas emocionais. A ausência emocional pode causar medo, a ausência emocional dos pais, dos responsáveis. Porque muitos pais, muitas mães, infelizmente, estão com os filhos, mas não estão ali, presente. Às vezes preocupados com tantas coisas, com tantas demandas e não se fazem presente. Mudanças bruscas podem causar feridas emocionais, brigas dentro de casa, sentir que nunca é o suficiente. Uma criança que sempre é corrigida, mas ela nunca é validada por aquilo que ela faz de bom. Ela sente que ela não é o suficiente. Ela vai entender que o tempo todo ela tem que ficar fazendo, para ela ser aceita. Sentir-se esquecida, sentir-se esquecida ou comparada. Sabe essas comparações? A sua prima é tão mocinha, tão bonitinha, por que você é desse jeito?
Isso causa feridas na alma que as crianças não sabem externalizar, não sabem falar, não sabem pronunciar, mas aquilo ali causa uma ferida. Ela não ser ouvida. Ela não ser ouvida causa uma ferida. Então são muitas coisas. Olha só, crianças que ouvem o tempo todo, falta de acolhimento, crianças que ouvem muito, isso é besteira. Então tudo que a criança fala é besteira. Não, isso é besteira. Não, isso não tem nada a ver, não dá atenção para o que a criança fala, não valida o que ela está falando, não valida o que ela está sentindo, certo? Engole o choro. Você é dramático. Elas acabam aprendendo o quê? A sufocar as emoções dela. Então, ela não consegue mais, ela falou, então tá, então, se tudo que eu falo é besteira, se eu tenho que engolir o choro, se eu sou dramática, então corta, porque se eu fizer isso, eu vou incomodar. E por mais que a criança não saiba falar isso, o adolescente não saiba falar isso, na cabeça dele, ele jamais quer causar um incômodo para as pessoas que ele mais ama. E aí ele vai começando a se fechar, vira uma conchinha, certo? Então, humilhação pública, né, ser exposto diante de amigos, ou em lugares públicos como escola, igreja, ou diante dos familiares. Favoritismo, às vezes você tem ali alguma situação de favoritismo entre irmãos, entre primos, na convivência, né? Pode gerar competição, pode gerar rejeição, pode gerar sentimento de inferioridade. Luto, crianças que passaram por perdas. Às vezes perdeu o pai ou a mãe, ou os dois, ou perdeu o avô muito recentemente, ou perdeu alguém que amava. Luto, a criança não sabe lidar com o luto. Muitas situações, há uma lista extensa aqui que eu poderia compartilhar com você, que geram essas feridas. E o mais delicado é que a criança ela não consegue explicar o que ela sente, ela não consegue demonstrar aquilo, falar aquilo que ela sente. Então, o que ela começa a fazer? Ela começa a demonstrar. Como? Através do comportamento. Ou ela vai se tornar agressiva demais, ou ela vai se trancar, se fechar, não tem contato, não tem conversa, ela se cala, se isola, ou ela vai começar a chamar a atenção de todas as formas. E aí, para cada criança é de um jeito, certo? Mas nós, como mãe, como educadoras, como ministras de coração de criança, nós precisamos pedir para o Senhor discernimento, para nós olharmos um comportamento e entendermos o que aquele comportamento está querendo dizer. E através do discernimento, o Senhor nos dá essa chave, nos revela o que está acontecendo. Salmos 147. Então, precisamos entender. Salmo 147, 3. Ele não é só para os adultos, ele não é só para nós, os alecrins dourados. Não, ele é para as crianças também. O Senhor não ignora a ferida das crianças também. Ele quer tratar o coração dos nossos filhos. Talvez você, como eu, em algum momento entendeu que precisava mudar e ser uma mãe segundo a Bíblia, segundo o coração do Senhor. Talvez você se converteu há pouco tempo, talvez você tenha começado nessa caminhada agora, talvez você está participando desses 30 dias e não tinha entendido ainda o quanto é importante você orar estrategicamente pelos seus filhos. E aí eu venho com esse tema coração curado e você vai e fala, meu Deus, eu não tinha pensado nisso. E aí, sem perceber, você vai começar a entender que, sem perceber, os nossos filhos, eles carregam medo, insegurança, dores, de situações que eles viveram no decorrer da vida deles até aqui. E esse vídeo, esse devocional, esse tempo aqui, entenda no seu coração, não é sobre culpa. Não é sobre culpa. Porque nós não devemos nos sentir culpadas, porque nós não somos perfeitas, estamos longe da perfeição, como eu já venho falando nesses dias. Eu estou longe da perfeição, você está longe da perfeição. O único que foi perfeito foi Jesus Cristo. E ainda assim, sendo perfeito, não conseguiu agradar a todos. Então, eu quero reafirmar para você novamente, esse devocional, esse tempo aqui, não é sobre culpa, porque não somos perfeitas, mas é sobre nós estarmos
disponíveis, estarmos com o coração disponível para permitir que Deus visite a nossa família, que Deus visite a nossa casa e que o Senhor alinhe os nossos corações. Amém? Então, quando uma mãe decide interceder, não apenas pela atitude, não apenas pelas circunstâncias do seu filho, mas pelo coração dele, pelo alinhamento, com propósito, com estratégia, como nós temos feito nesses dias, nesses 30 dias, e vamos fazer até finalizar esses 30 dias, isso gera uma movimentação no mundo espiritual, e isso é muito forte. Então eu quero te dizer, um coração ferido, ele cresce se protegendo do mundo, mas um coração curado, ele cresce entendendo o propósito dele, que ele nasceu para servir, o que ele nasceu para fazer, ele consegue se conectar, ele consegue fluir, e é isso que nós buscamos hoje, um coração curado para os nossos filhos. Por isso eu te digo, peça ao Espírito Santo de Deus, para que ele possa te ajudar. Nós precisamos depender do Senhor todos os dias para educar, para criar, para orientar os nossos filhos. E para entender essa verdade, nessa questão do coração, de tomar muito cuidado para não gerarmos traumas emocionais, para não gerarmos feridas, enfim. Nós precisamos depender do Senhor, pedir ao Espírito Santo sensibilidade para entender os nossos filhos, para corrigir, para disciplinar, para olhar um comportamento e entender o que aquele comportamento está querendo dizer, porque muitas vezes nossos filhos não vão ter nem vocabulário para falar, porque muitos são muito novinhos ainda. Alguns já são mais velhos, mas infelizmente a gente não ensinou, porque a gente não sabia também ensinar, certo? Eu posso te dizer isso com propriedade. Mas talvez você já conhecia essa verdade. E agora você só vai precisar alinhar o seu coração para que você possa entender como ajudar o seu filho a lidar com essas questões. E orar. Orar para que o Espírito Santo possa curar o coração dele, curar as feridas da alma, tratar ele. Por quê? Porque Deus se importa com aquilo que ninguém vê. Aquilo que ninguém tá vendo, Deus se importa. Certo? Então hoje eu coloquei aqui, ó, para que você possa orar pelo seu filho, para você orar para as dores que nós não vemos, dores que foram causadas de forma intencional ou não intencional, pode ter sido da nossa parte ou não, certo? Para que o seu filho possa ter um coração alinhado diante do Senhor, para que ele possa ter um coração curado diante do Senhor. Peça para que Deus visite as áreas machucadas do coração do seu filho e apresente possíveis traumas e possíveis dores, certo? Para que haja cura de medos, de insegurança, de rejeição, de tristezas profundas, certo? E peça a Deus sensibilidade para cuidar do coração dele, sensibilidade para olhar um comportamento e entender o que aquele comportamento está querendo dizer. Que haja dentro da sua casa um ambiente de cura, um ambiente cheio da presença do Espírito Santo, cheio do amor de Deus. Amém? É isso que eu profetizo sobre a sua vida. Eu mandei uma oração lá no grupo sobre coração curado. Se você não estava no grupo, mas você quer participar, você põe aqui, grupo, eu vou colocar você no grupo. E se você quer receber esta oração, pode colocar aqui. Pode colocar aqui para mim. Porque eu estou sentindo mesmo da parte do Senhor que esse devocional aqui é um devocional forte, é um devocional profundo. Eu sei disso, mas eu estou sentindo da parte do Senhor de compartilhar essa oração com você de forma específica. Se você quer receber esta oração para você fazer dentro da sua casa, porque você entendeu a importância de que os seus filhos também tenham um coração curado, entendeu que Salmo 147 não é só para nós adultos, mas abrange também as crianças e os adolescentes, comenta aqui para mim, coração curado, eu vou encaminhar essa oração para você. Eu vou entrar em contato com você e vou enviar essa oração. Não importa em que momento que você está assistindo esse vídeo, certo? E aí eu quero, como todos os vídeos eu tenho tentado fazer isso, colocar uma tarefa, um desafio, algo prático para você colocar em prática isso aqui que a gente aprendeu. Então aqui, olha, eu coloquei, converse com o seu filho. Pergunte. A cura começa quando há diálogo. A cura começa quando a gente percebe
que precisa de dialogar, que precisa de conversar. A cura percebe, a criança percebe que há uma probabilidade de cura, a criança percebe que há um ambiente de segurança para ela quando ela é verdadeiramente ouvida. Então é sentar, olhar no olho, querer ouvir, querer conversar. Tem esses momentos, ainda que você não consiga ficar 1 hora, enfim, mas tire um tempo para esse momento. É no caminho da escola, a hora que você tá levando para a escola, abandona o celular e conecta ali, conversa. É a hora que eu tô levando ele para uma atividade extracurricular. Nesse trajeto, conversa. Tenha esse tempo. E pergunte. 3 perguntas eu coloquei aqui, ó. Como está o seu coração hoje? Tem alguma coisa que deixou você triste nesses dias? Você sabe o quanto você é amado? Faz essas 3 perguntas pro seu filho. Diariamente, ou semanalmente, mas tire um tempo, faça essas perguntas e o Senhor vai te conduzir a outras perguntas. Ouça a resposta. Ouça o que ele tem, o que ela tem para te dizer e converse com ele. Seja guiado, instruído, orientado pelo Espírito Santo de Deus para esse tempo. Amém? Gente, é um devocional curto e esse ainda ficou até mais longo, eu acho que deve ter ficado com uns 30 minutinhos, mas não tem como falar de feridas da alma, de coração curado, num tempo tão curto, e eu espero poder trazer mais conteúdo sobre isso aqui. Se você quer mais conteúdo sobre isso, você pode me falar, comenta aqui, inclusive o que você tem achado sobre esses devocionais dos 30 dias, para eu ter esse feedback, e compartilhe, né? Eu tenho falado isso aqui insistentemente porque foi esse um dos motivos que continua me motivando a continuar com isso aqui. Nossa, continua me motivando a continuar. Ficou redundante, mas você entendeu, né? Porque há medo, a gente tem muito medo de fazer aquilo que o Senhor nos pede, de obedecer, mas o Senhor comunicou isso ao meu coração. O Senhor comunicou. Se você falar, se você abrir a tua boca, se você compartilhar o que eu tenho entregue a você, você vai estar abençoando, você vai estar alcançando outras gerações, né? Eu não, o Senhor, através de mim, né? E por isso que eu insisto com você nisso. Se você pode, compartilhe esse vídeo com pelo menos mais 7 mães, porque você vai estar abençoando no mínimo mais 7 gerações. Mais 7 gerações, certo? Então, se você compartilha com 7 mães, 7 filhos vão ser abençoados, e os filhos desses filhos, então é no mínimo 7, mas faz as contas aí, pra você ver, certo? Então, seja um instrumento de Deus, compartilha esse vídeo com mais mães, compartilha esse vídeo com mais pessoas, curte, comenta para poder outras pessoas também serem alcançadas por aquilo que o Senhor tem feito, e que em nome de Jesus, você permaneça firme nesse propósito de 30 dias, e até o próximo vídeo. Nós vamos já para o vídeo de número 4. É uma bênção do Senhor poder compartilhar com você tudo isso. Que Deus te abençoe a você e a toda a sua descendência, em nome de Jesus.